Eu sou Humberto e, como já dizia meu amigo Ney, vamos para mais uma análise. Hoje, em especial, nós vamos fazer uma análise, um paralelo, né, na verdade, entre o seriado Os Garotos e a questão dos imigrantes atrelados à noção de inimigos e manipulação da opinião pública. O seriado Os Garotos da Amazon Prime, ele tem uma conotação de trabalhar a noção de um super-herói, certo? Uma pessoa com superpoderes que de alguma forma vai trabalhar para o bem. Contudo, entretanto, porém, nesse contexto, eles trabalham a questão moral, certo? Os super-heróis, eles não possuem esse aspecto, algo inabalável, algo que seja simplesmente acima de todos. Pelo contrário, eles apresentam comportamentos, né, que em termos jurídicos seriam questionados, né, até certo modo julgados, e no quesito fugindo da legalidade, eles também seriam até pautados em sanções morais, né, na sociedade que eles vivem. Contudo, quero que vocês entendam que dentro desse seriado existe um conjunto chamado de supers, né, que seriam esses super-heróis que trabalham para uma grande corporação, que em si, né, talha eles de uma forma comercial monetizada, sempre trabalhando a questão da opinião pública, porque essa opinião pública é o que legitima certos comportamentos deles. Contudo, entretanto, né, essa legitimidade ela não permite com que eles furem um bloqueio do que diz respeito à soberania dos outros estados. Eles não podem ter certos comportamentos que eles desejam, né, na escala nível mundial. Então eles buscam pressionar a opinião pública contra, né, os itens constitucionais dos quais eles não podem estar acima, para que assim eles consigam a legalidade das suas ações pelo mundo afora. Um dos itens que eles trabalham muito bem é a noção de medo. Logo, logo eles começam a entrelaçar a noção de imigrantes, terrorismo, para pressionar todo o povo a alterar, né, suas regras, suas leis, para que eles possam fluir pelo mundo. Né? Tudo isso daí, pessoal, gera uma descarga de comportamentos de raiva, de ódio, mediante ao medo, à desesperança, né, ao caos. E é dentro desse cenário que a gente vai trabalhar tanto alguns autores quanto alguns pensadores. Pense agora comigo. A gente contextualizou a questão do seriado, como se enxerga a questão dos heróis e como eles tentam pressionar para poder chegar à via internacional, né, criando inimigos dentro do seu país, dentro da sua esfera, criando uma atmosfera de caos. E até que ponto você consegue enxergar isso em políticos em tempos atuais que buscam fazer com que se crie um cenário de caos a fim de se justificar certas atitudes que limitam direitos e retiram as noções de liberdade de muitas pessoas. Meus amigos, dentro desse contexto, né, que a gente apresentou sobre o seriado, agora eu te jogo um questionamento. Até que ponto você tem notado que os discursos atuais, tanto de políticos quanto cidadãos, quanto de colegas, companheiros, de alguma forma têm aberto uma brecha, olha aí, ó, para legitimar a busca por legalizar limitações de direitos e liberdades? Assim, eu tento trazer a noção do Dr. Gustavo de Lima Pereira, doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Se liga aqui no pensamento do rapaz. Ele trouxe, né, um filósofo francês, Jacques Derrida. Gostou aí? Em que ele vai trabalhar duas noções interessantes para que a gente possa dar um pontapé na nossa análise. A primeira delas diz respeito à hospitalidade de convite e à hospitalidade de visitação, certo? A primeira, a hospitalidade de convite, ela trabalha a noção e a interação de que o que vem de fora, em termos de pessoas, o que vem de fora ele já é esperado. Existe um pensamento, existe uma ideia prévia desse que irá vir. E há um certo casamento entre a expectativa e o que chega, certo? Esse tipo de chegada, ela nunca está atrasada, porque ela está sempre atendendo às expectativas de quem a espera.
tranquilo. A segunda, que é a hospitalidade de visitação, ela já traz uma conotação um pouco mais diferente. E você vai sentir pelo primeiro item. Ela não é previamente pensada, ela não tem uma expectativa que bate com o que se tem na realidade. Ela vem sem avisar. E a partir disso, ela está sempre adiantada. Porque você não espera, então ela já está adiantada. E paralelo a isso, ela está sempre atrasada. Porque ela já não é, né? Ela já não atende à expectativa de ter vindo. E já que ela está, você já quer que ela siga adiante. Em relação a essa dinâmica, né, de migração a nível global, alguns aspectos são importantes destacar, como desastres naturais, aspectos econômicos, principalmente relacionados à crise, e também a conflitos. E eu quero que você analise esses aspectos porque eles conseguem fazer com que uma massa muito grande de pessoas saiam de um canto para o outro. Em uma determinada situação, essa massa ela pode estar sendo encaixada no que a gente fala de uma hospitalidade, né, de convite a uma certa espera, por exemplo, de pessoas com muita qualificação, muita capacitação em países desenvolvidos para desenvolver trabalhos e pesquisas. Mas, quando você se fala, por exemplo, da guerra na Síria, você vai desencadear uma migração, um movimento de uma massa muito grande de uma cultura diferente, indo em direção, por exemplo, à Europa. E é aí, pessoal, na Europa, que a gente vai ter um caso concreto para trabalharmos o que a gente está propondo hoje. A crise de migração desencadeada após o conflito civil na Síria, né, você vai ter uma massa de aproximadamente 6 milhões de pessoas deslocadas dentro do próprio país e uma massa de aproximadamente 5 milhões de pessoas se dirigindo para o continente europeu em busca de tentar sobreviver. Eles vão na qualidade de refugiados. No âmbito internacional, pessoal, os refugiados são seres humanos que estão em risco e que assim merecem uma certa proteção, né, para que pelo menos até a situação se estabilize e possa ser redirecionadas essas pessoas para seu país de origem, ou elas possam até se estabilizar nos países que elas foram acolhidas. Mas nós vamos analisar um caso concreto. Esse é na Hungria, pessoal. A Hungria, na Europa, teve uma ascensão de um movimento ultranacionalista, né, com tendências a ser que alguns definem como soberanistas, que visam diminuir a influência da União Europeia sobre o país, ao mesmo tempo reforçar laços nacionalistas com uma certa pitada xenofóbica em relação aos estrangeiros, como uma boa justificativa para o programa de governo. Governo esse na Hungria de Orbán, né, que ele cresceu, se instalou e vigorou e hoje se mantém com bases sólidas, né, servindo de amparo e servindo de inspiração para outros governos com a mesma pegada. Ele trabalhou muito bem a noção de imigrantes, olha aí, veja bem, a questão de imigrantes com uma problemática que o povo deveria abraçar e dar-lhe mais poder para que ele pudesse agir. Vamos entender isso agora. Baseado na obra Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, né, uma obra agora de 2019, muito recente, eles vão tentar trazer, né, toda uma explicação, toda uma conotação de como uma série de movimentos, digamos, populistas liberais se espalharam pelo mundo através de fake news, conspirações, manipulação das massas, né? E assim ele traz um exemplo muito prático, um exemplo concreto, né? No caso da Hungria. Viktor Orbán, pessoal, ele nessa última década ele conseguiu ascender politicamente, trazendo questões relacionadas a uma ideia de trabalhar o nacionalismo, fortalecer os laços, fazer com que a Hungria seja dos húngaros. Né? Até aí é uma coisa que você deve estar pensando, por que não, né? Mas aí eu quero que você entenda como que em uma década ele conseguiu transformar, olha esse quadro, que 3% da população, 3% do povo húngaro, né, que considerava que a questão da imigração era uma pauta urgente, ele conseguiu converter esse quadro, onde apenas 1,4%
né, da população húngara é imigrante, e desse 1,4 a minoria é muçulmana. Ele conseguiu pegar esse quadro e transformar hoje, certo, em mais de 90% das cadeiras no Congresso, com políticas, pessoal, que negam o status de refugiado das pessoas que fugiram do conflito da Síria, tentando pautá-los, tentando taxá-los de imigrantes econômicos, certo? Como isso foi possível? Isso, pessoal, foi possível graças a toda uma campanha que gerou temor, que gerou caos em torno da imigração. Para os húngaros, pessoal, em questão de alguns anos atrás, isso não era uma pauta tão preocupante. Mas como isso se tornou, vamos analisar o seguinte ponto. Primeiro, ele começou a negar, certo, o visto, o status de refugiado às pessoas que vinham, né, se refugiando. Tá percebendo? Negar o status de refugiado a pessoas que estão refugiadas. Como? Se chamando de imigrantes econômicos. Pessoas que estão ali apenas para tentar uma melhoria de vida. Como se nada tivesse ameaçando aquela vida delas no país de origem. Outro aspecto. Espalhar cartazes com muitas mensagens negativas sobre a questão dos imigrantes. Certo? Paralelo a isso, eles cercaram o país, né, fecharam algumas entradas com cercas para fazer com que houvesse um certo aglomerado de imigrantes, para que ficasse muito visível a quantidade deles e retardando esse movimento, porque a Hungria seria uma porta de entrada. A intenção não era ficar lá, muitos deles que tentavam migrar para a Alemanha. Só que ele barrava no sentido de fazer com que as pessoas vissem o problema, o caos. E nessas zonas de concentração que eram criadas, pessoal, as qualidades não eram uma das melhores. A dignidade humana passava longe. E as ONGs que buscavam, de alguma forma, questionar esse tipo de tratamento com os refugiados, passaram a ser criminalizadas como inimigos públicos. Orbán tem a intenção de proteger o povo dos imigrantes que estão introduzindo inimigos dentro do nosso país, terroristas. As ONGs querem libertá-los. Você já deve estar se refletindo agora se aí onde você está assistindo você já deve ter ouvido alguém falar e criticar ONGs, né, e criar teorias conspiratórias de que elas estariam ativando o mal, incentivando esse mal. Gente, para piorar, 2020, Covid, né, que estava ruim, ficou pior, porque começou a ser atrelado que aquele mesmo 1,4% de imigrantes seriam culpados pela Covid no país. Então começa a ser uma teoria da conspiração para que aquele povo receba a culpa. E aí, pessoal, eles foram abraçados de uma forma tal que o país hoje ele consegue praticar atos que negam e que de uma certa forma violam, né, questões relacionadas à liberdade, à dignidade humana, e mesmo assim eles não são punidos internamente porque tem um grande apoio da população. Se você parou para pensar, hoje, né, trabalhamos a noção de que um seriado, uma arte, né, uma produção, imitou a vida no que diz respeito à manipulação da massa, criar um medo, trazer isso para o inimigo, fazer com que tudo isso justifique ações numa roupa, né, que a pessoa veste, numa roupa de centro, uma roupa que está ali para ajudar a todos, mas que na verdade, pessoal, esconde um corpo de direita, um corpo ultranacionalista, que abraça a raiva e nega o amor ao próximo em todas as ocasiões. Hoje, recebi esse episódio diferente, não continuei como as democracias morrem, porque cada vez mais a raiva ganha espaço, né? Não se engane, pessoal. Apesar desse aspecto que pode estar no âmbito da psicologia, da psiquiatria, na parte da sociologia, mas ela é muito importante para os nossos cotidianos porque afetam quadros políticos, que por sua vez vai afetar os quadros de relação entre você e o seu próximo. Que tipo de legislação teremos no futuro em que as pessoas acreditam que não precisam das outras? Ou que o problema são apenas os outros? E que assim a solução é negar-lhes qualquer tipo de dignidade? E é essa, pessoal. Até a nossa próxima gravação, se tudo der certo. E não esqueça, como já dizia meu amigo Ney,
vai dar tudo certo. Ou não.